Vamos falar agora uma matéria especial sobre currículo e emprego feita pelo Eduardo Cardoso. Era para ter ido ao ar um pouquinho mais cedo, mas em razão desse problema técnico, vai ao ar agora. Em momentos delicados em que o profissional não consegue se recolocar no mercado de trabalho, muitos especialistas indicam que se deve ampliar o leque de atuação. Porém, existe o receio de que esta atitude possa aparentar falta de foco e desespero. Assim, é importante o candidato saber o procedimento adequado para impressionar o recrutador sem exagerar na apresentação, como explica o diretor da Gabor RH, administrador de empresas especializado em recursos humanos, Ricardo Carpati. Em momentos delicados como os que a gente está vivendo hoje em dia, alguns especialistas, e é indicado que depois de um período que você está desempregado e que você não consegue uma recolocação, que você estenda um pouco, amplie um pouco o seu leque de atuação para que você aumente as possibilidades de participar de um processo seletivo e de ser escolhido para integrar a equipe de alguma empresa. Mas tem que tomar um pouco de cuidado para que isso não demonstre, para que você, nessa alteração, nessa tentativa de ampliar o seu leque de atuação, você demonstre um desespero e o que podemos chamar de atirar para qualquer lado. Porque aí, em vez de ser uma coisa que vai ser positiva, vai ser extremamente negativa. Para ampliar as chances de êxito, algumas atitudes podem ajudar. Coloque de 2 a 3 objetivos profissionais. Não especifique cargos, mas sim áreas de atuação. No histórico profissional, descreva atividades relacionadas às áreas de interesse. Seja mais amplo e menos específico. Por fim, caso possua, acrescente cursos realizados na amplitude das áreas citadas, mesmo que não sejam cursos tão relevantes. Ricardo Carpati dá as dicas. Uma coisa importante que tem que ser observado, que embora nesse momento que você está um período sem emprego e você vai aumentar o seu leque de atuação, você não deve desfocar demais. Como isso? Então, a indicação é que você coloque no seu objetivo profissional, você pode colocar até 3 objetivos profissionais. Mas uma coisa é você colocar objetivos que são correlacionados, vou dar um exemplo de contabilidade financeira e administrativa. Ok, eu posso atuar em 3 frentes, contabilidade financeira e administrativa, mas são frentes que têm intersecção em questões de trabalho. Agora, eu colocar, por exemplo, 3 objetivos totalmente distintos, vou dar um exemplo aqui, educação física, matemática e fotografia. Esse profissional não tem foco. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado e colocar nos objetivos que se relacionam, e não objetivos que podem demonstrar que você não tem foco profissional. É fundamental que as áreas de interesse sejam relacionadas, por exemplo, contabilidade, financeiro e administrativo. Jamais algo do tipo educação física, matemática e fotografia. Isso não vai indicar que você é versátil, não. Durante a entrevista de emprego, valorize sua polivalência. Em tempos de crise, muitas vezes o profissional executará mais do que uma função. Por isso, esse pode ser o diferencial. Cite que entende a situação atual e que está à disposição para ajudar onde for necessário. Diretores e gerentes gostam de ter em sua equipe de trabalho profissionais com essa dinâmica. O diretor da Gabor RH, administrador de empresas especializado em recursos humanos, Ricardo Carpati, explica. É importante que não especifique cargos, mas sim áreas de atuação. Então não coloque gerente, encarregado, coloca, como eu falei, objetivo profissional, contabilidade, área contábil, área financeira, área administrativa, e não gerente administrativo. Principalmente nesse momento, onde talvez seja necessário você dar um passo para trás. Então, às vezes você tinha um cargo de gerente administrativo numa empresa, mas por conta da crise você vai entrar como encarregado, como supervisor administrativo. Às vezes você colocando essa palavra, essa denominação do cargo que você gostaria de atuar, ele pode te excluir de um processo seletivo. Então, não coloque a sugestão, principalmente para esse momento, não colocar o cargo e sim o segmento, a área que você pretende atuar, tá?
No histórico profissional, é interessante que você, caso parta para essa linha de amplitude no currículo, que você, dentro das suas experiências, tente demonstrar amplitude de conhecimento. Então, o documento, o currículo, ele tem que estar totalmente correlacionado. Então, se você vai focar uma amplitude profissional, nas suas experiências, você tem que mostrar que você tem essa amplitude de atuação também. Óbvio, contando a verdade. A gente está falando de foco. Uma coisa é você querer a parte administrativa, você vai dirigir as informações que você vai colocar no currículo para a parte administrativa. Se você quer uma contabilidade, você vai dirigir para a contabilidade. Agora, se você está abrindo a sua frente para a contabilidade financeira e administrativa, você vai ampliar e deixar nas informações as participações que você tem em diversos segmentos, para que os seus objetivos sejam demonstrados através da sua experiência de amplitude profissional. Neste momento, uma desvalorização pontual por parte do candidato na base salarial também é importante. É claro que em tempos ruins, as oportunidades financeiras são inferiores. Esse é um fato e não há como evitá-lo. Dessa forma, procure uma empresa que a médio prazo lhe possibilite voltar ao patamar salarial anterior e posteriormente superá-lo, explica Ricardo Carpati. Nós não indicamos que seja colocado a pretensão salarial no currículo, tá? E quando seja questionado sobre a pretensão salarial, é importante que o profissional saiba se colocar e dizer que entende o momento atual. E então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Então, qual é a sua pretensão salarial? A resposta poderia ser algo nesse sentido. Eu ganhava no último emprego R$5.000, entendo que a situação do país está delicada, a situação econômica. Eu, nesse momento, me prontifico a dar um passo para trás nos ganhos, para depois poder voltar ao que eu ganhava e depois, seguindo com o meu potencial numa empresa que me permite crescimento, até ampliar os meus ganhos futuramente. Pense em um plano de carreira e informe isso na entrevista. O planejamento a médio prazo e a escolha por uma empresa que lhe possibilite o futuro é uma aposta inteligente e muito valorizada pelos recrutadores e superiores diretos. O administrador de empresas especializado em recursos humanos, Ricardo Carpati, orienta. É importante duas coisas, que o profissional ele procure empresas que permitam ele esse plano de carreira, então onde ele possa crescer profissionalmente. Então, como ele vai provavelmente dar um passo para trás em ganhos, ele tem que escolher um lugar que vai lhe permitir chegar no ganho que ele tinha e depois ultrapassar. E ele informar que ele tem essa pretensão também é muito valorizada pela empresa contratante. Então, escolher certo, né, ir atrás de informações para escolher a empresa que você, do mesmo jeito que a empresa lhe escolhe, você também escolhe a empresa. E a segunda coisa é você informar isso. As empresas valorizam esse tipo de conduta e de pretensão do profissional. Por fim, caso exista uma reserva financeira, invista em um curso que amplie seus conhecimentos. Além disso, este irá agregar networking e mostrará para as empresas que estão em busca de novos profissionais que você é uma pessoa dedicada, com visão e que valoriza o aperfeiçoamento. Isto irá contar muitos pontos ao seu favor, conforme explica Ricardo Carpati. É sempre importante que o profissional realize cursos. Caso, por mais que ele esteja desempregado, se tem uma verba para que ela seja investida em cursos. Você investido em cursos, você tem dois grandes ganhos. Três, aliás. Primeiro, você vai estar ganhando conhecimento. Segundo, você vai estar aumentando sua rede de relacionamento. Então, um professor pode te abrir uma oportunidade, alguns alunos podem lhe abrir oportunidade. Então, esse network é super importante. E terceiro, a empresa que estiver recrutando vai valorizar essa sua conduta, porque ela vai pensar da seguinte forma: o cara está desempregado, ele está com dinheiro curto, mas ele está investindo em conhecimento e aprimoramento. Então, caso seja possível, invista em cursos, porque só vai ter ganho para você. O destaque final que eu digo é também informar da polivalência. Hoje eu vou fazer uma referência aqui ao futebol. Algumas empresas estão trabalhando com funcionários, número menor de funcionários do que habitualmente costuma trabalhar. No futebol, quando a gente tem um jogador expulso, a gente tem que os outros jogadores se desdobrarem um pouco mais para fazer a função desse profissional. Então as empresas hoje estão buscando profissionais polivalentes, que consigam fazer diversas funções e que consigam e tenham compromisso de assumir um pouco a mais do que habitualmente. Então,
seja esse profissional e informe para o recrutador e para a empresa que você é esse profissional, que você vai aumentar suas chances de recolocação. Tá aí, portanto, palavras do senhor Ricardo Carpati, que é administrador de empresas, especializado em recursos humanos. Ele é diretor da Gabor RH, falando sobre currículo e emprego. Dicas importantíssimas aí, principalmente naquela questão, né? Você, se de repente se vê sem uma colocação profissional, e aí, o que você faz? O que você acrescenta durante a entrevista? O que você fala, consta no seu currículo? Dicas importantíssimas de uma pessoa que está ali vivendo este mercado.